da Santa Ceia, a oração, isso, olha só, não, eu não preciso orar na igreja, eu oro em casa, tá bom. Isaías 56, 7 é escrito lá, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, está escrito, não são palavras minhas. Você ora em casa, mas a igreja também é casa de oração, onde o povo se reúne para poder orar e buscar ao Senhor. Local para orar e ordenança do que? Eclesiástico. Quem que é ordenança eclesiástica? Tudo aquilo que é determinado segundo a Bíblia Sagrada para o membro da igreja. Quando você está em casa, você não recebe isso não. Não adianta. Pense que recebe, mas não recebe. Para isso a igreja, toda a igreja, tem pessoas preparadas. Essa é a questão da organização, certo? Então, isso é uma coisa. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo uma organização, mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. Isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas. Romanos 13, de 1 a 7. 13, 1 a 7. Então está lá escrito lá, autoridade. Então tem aí os juízes, tem as polícias, tem delegado, tem tudo ali. Então são autoridades. Então tem que respeitar tudo isso aí. Não pode, eu sou crente, não vou. Não, faz isso não. Como também com as autoridades eclesiásticas, que é a própria igreja, está lá, Hebreus 3,17, que fala também sobre obedecer o quê? Os pastores. Está escrito, Hebreus 3,17. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Ou seja, o que é exigência? Igreja não pode funcionar sem estatuto. Abriu uma organização, a igreja ali, o que ele tem que fazer? Antes de abrir, tem que ir lá procurar o contador, o advogado, procurar todo esse pessoal para poder chegar, fazer a checagem de nome, organizar, a data de fundação, como fundou e qual é o objetivo, a questão toda, entendeu? E depois também tem o chamado regimento interno, as diretrizes que vão regir a igreja. Então é uma exigência isso aqui. Não se pode simplesmente abrir uma porta e botar um povo para dentro. E lá na placa tem que ter o CNPJ. E tem o CNPJ, que acontece? Quando passar uma autoridade, anota ali e vai verificar as condições lá, como está lá na Receita Federal. Hoje já existe a questão de proteção de dados. Organizar, por exemplo, documentação da igreja, questão de secretaria. Meu Deus do céu, se vazar o CPF de alguém aqui, eu estou perdido. Então tem que ter fechado, não pode ser de qualquer maneira, que os irmãos conferem à igreja, ou seja, passa para a igreja a sua identidade, o seu CPF, e tudo direitinho, e a igreja vai ser bagunçada. Não pode, tem que ter tudo organizado no sistema, porque se porventura uma documentação dessa for lá para fora e alguém pegar, vamos supor, um descarte de documento, descartou o documento. Tem um documento da igreja que não vale mais nada, mas naquele documento tem seu CPF,
tem a sua identidade, aí vai lá e bota no lixo, alguém passa, pega o papel, vai pegar seu CPF, vai pegar e vai, olha, vai dar uma confusão terrível, mas tem uma organização. Porque a igreja, por exemplo, o Estado, ele fiscaliza. O dever do Estado é fiscalizar toda a igreja. É o dever. Então, isso é algo que tem que ter muito exigência. Por isso que eu falo para os irmãos, muito cuidado aonde volta o que quer que seja. Aonde está indo fazendo o quê? Ah, não quero ficar ali, vou ficar aqui, porque ali tem pulinho, tem repepré, tem dancinha, tem jogral, tem não sei o quê, tem teatro. Não, você tem que ficar ouvindo a palavra de Deus, tem responsabilidade. Aonde tem responsabilidade. A experiência pentecostal, o movimento pentecostal moderno surgiu no contexto antidenominacionista, e ainda hoje há uns que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos têm em seus ancestrais o movimento holinense, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Charles Fox Warren, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldora, em Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja, no período apostólico, adotou um programa de funcionamento logo no limiar da sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos 6, de 1 a 7, fala sobre o quê? A instituição dos diáconos. Por que isso? Essa instituição? Porque na época a igreja estava crescendo. Então os gregos começaram a reclamar que as mulheres judias estavam sendo melhor tratadas. E foi para os apóstolos. Imediatamente os apóstolos disseram: olha, escolha dentre vós diáconos. Ou seja, é uma organização, porque nós vamos ficar na oração e na palavra. Mas essa questão aí de cuidar, de dar alimento, essa questão toda, escolha entre vocês pessoas capacitadas para esse ministério. Isso chama o quê? Organização. Colocar pessoas capacitadas para poder levar adiante um ministério tão importante. Isso é o diaconato, isso é o pastorado, isso é o presbitério, pessoas capacitadas para levar adiante a obra. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 6. É necessário organizar, é primordial a organização da igreja. Em 1914, alguns pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. O que é um crescimento desordenado?